que é sexualidade? Sobre o que é que nós falamos quando nós falamos sobre sexualidade? Uma primeira coisa que eu posso afirmar é que a sexualidade é um tema bem amplo. Outra coisa que eu posso afirmar é que, geralmente, quando a gente propõe um projeto em que haverá o diálogo sobre sexualidade, ou mesmo quando recebemos propostas de projetos sobre sexualidade, também é comum algumas visões que focam apenas em alguns aspectos, e não a sexualidade na sua forma múltipla, na sua forma ampla, que é o que nós buscamos abordar. Quando nós trabalhamos com sexualidade e quando nós propomos o diálogo sobre sexualidade, é importante a gente ter essa perspectiva da sexualidade como um conceito amplo. E é justamente pensando na sexualidade como um conceito amplo que nós vamos começar nossa aula pensando nessa pergunta, que é: o que é a sexualidade? Vou abrir aqui a apresentação para a gente pensar. Só um minutinho. Nós iremos, então, para essa pergunta, pensando sobre o que é a sexualidade. Então, a questão deste primeiro vídeo da nossa aula de hoje é: o que é sexualidade? Então, vamos começar pelo conceito de sexualidade. O que é que vocês imaginam? O que é que vem ao pensamento de vocês? Considerando o que a gente conversou até aqui, considerando outros momentos do curso em que nós falamos sobre esse assunto. Bom, como eu disse para vocês, a sexualidade, ela é um conceito bem amplo, mas é comum que quando as pessoas nos procuram dizendo assim: olha, precisa falar de sexualidade. Ou então quando a gente chega para um grupo e apresenta: falaremos de sexualidade. As primeiras associações sejam associações mais focadas numa partezinha, mais focadas numa área mais restrita do que o conceito de sexualidade significa. Por exemplo, quando a gente chega num grupo de adolescentes, pode ser um grupo de adolescentes na escola, pode ser um grupo de adolescentes em outras instituições, dizendo que o projeto que se inicia é um projeto sobre sexualidade. Geralmente, a primeira associação que acontece é que a sexualidade é igual a sexo. Falar de sexualidade é falar de sexo. E aí, é verdade? Falar de sexualidade é falar de sexo? Também é falar de sexo, considerando que sexo remete, às práticas sexuais. Geralmente, quando as pessoas pensam sobre sexo, elas estão pensando nas atividades sexuais, nas práticas sexuais, no que nós chamamos de transar, no que nós chamamos de fazer sexo. Existem diferentes nomes para as práticas sexuais. Mas mesmo dentro do sexo, além das práticas sexuais, a gente poderia pensar nos desejos sexuais, nas fantasias sexuais, na excitação sexual, no prazer sexual. A própria experiência sexual, ela é muito ampla. E geralmente, quando as pessoas pensam em sexo, elas pensam o sexo de uma forma muito genitalizada, As próprias práticas sexuais, elas são pensadas de uma forma muito genitalizada. O que significa? Fazer sexo, a prática sexual é pênis, vagina, penetração. Mesmo a prática sexual, então, se o recorte é pensar a sexualidade como sexo e o sexo como práticas sexuais, mesmo esse recorte também está bem recortado, porque está pensando numa prática sexual
com a estimulação dos genitais, com a penetração, mas não está pensando que mesmo entre as práticas sexuais existe toda uma variedade de formas de excitação, de estimulação, de contato, de satisfação. Então, se a gente pensar nas práticas sexuais, o beijo, o toque, o cheiro, a carícia, as diferentes formas de estimular a pele, a boca, a nuca, os ombros, as costas, os pés, o corpo como um todo, além dos genitais. Mesmo entre as práticas sexuais, quando vamos abordar sobre as práticas sexuais, consideramos, sim, o sexo vaginal, a penetração na vagina, mas consideramos também a masturbação, quando a pessoa estimula a si mesma, é uma prática sexual da pessoa que se masturba, e também as carícias entre parceiros, entre parceiras. Nós consideramos o sexo anal, nós consideramos o sexo oral, são diversas as práticas. Mas, como eu disse para vocês, geralmente quando as pessoas pensam a sexualidade como sinônimo de sexo, é uma visão bastante genitalizada das práticas sexuais. Quando a gente pensa nessa visão genitalizada, né, dando os nomes de pênis e vagina, que são os nomes mais reconhecidos cientificamente, de um vocabulário mais técnico, mais médico, uma coisa que é importante a gente pensar é o quanto o próprio aprendizado sobre os genitais é recoberto de camadas de tabu. Como assim, Marcela? É um exemplo que eu costumo dar para vocês, né? Se a gente for para um dia no pátio e com que tem crianças bem pequenininhas brincando. Entre essas crianças bem pequenininhas brincando, uma delas vai lá e coloca o dedo no nariz. E o que alguém fala? Olha, tira o dedo do nariz, não coloca o dedo no nariz. Aí outra criança vai lá e começa a coçar o cabelo. Não coça o cabelo. O que aconteceu que você está coçando o seu cabelo? Outra criança vai lá e rói a unha. Não é bom roer a unha, sua mão tá suja, não rói a unha. Por que eu estou dando esses exemplos em que a criança põe o dedo no nariz, coça o cabelo, rói a unha? Porque os genitais, o pênis e a vagina, também fazem parte do corpo, mas são tratados de uma forma muito diferente que outras partes do corpo. Então, acontece que se a criança coloca o dedo dentro da calcinha, dentro da cueca, toca os genitais, mexe nos genitais, estimula os genitais, é comum que as reações sejam de muito incômodo, muito desconforto. A pessoa pode chegar e falar: tira essa mão daí, né? Num tom de bronca. Então, o que se percebe? Que até mesmo o nome é evitado. O nome dos genitais é evitado. E os tabus têm essas características curiosas, né? Que ao mesmo tempo em que tem esse silêncio, essa censura, se evita falar, tem um montão de nome, Né? Eu trabalhei com crianças na educação infantil e o que eu percebia? Que logo se tornava motivo de provocação. Como assim? Motivo de provocação. Já que eu não posso falar, e eu sei que falar é transgressor, eu sei que falar gera reações de choque, de surpresa, né? Eu vou falar, mas falar para provocar. Então, é o caso de uma criancinha, né? Um garotinho de 5 aninhos, quando vê que o pátio está sendo uma sossegada, ele vai lá e grita no meio do pátio: pinto! E na hora que ele grita pinto, as crianças, as educadoras, os profissionais, as famílias falam: gente, que coisa! Olha como gera, né, reações
o nome que a criança aprende para se referir ao pênis, né? Falar no meio do pátio, pinto, xoxota, perereca, a sua periquita, né? Quantos nomes que a gente conhece, né? Que remetem aos genitais. Cada criança acaba nomeando de um jeito. Ah, o piu-piu, a xaninha, a pombinha, o Braulio, esse é o seu pau, é a buceta. São vários nomes. E o que esses vários nomes têm em comum? Que muitas vezes crianças, adolescentes, adultos aprendem que não podem, não devem falar esses nomes em voz alta, falar esses nomes com outras pessoas. No meu primeiro dia de aula, quando eu era criancinha, estava entrando no jardim, gente, um coleguinha da sala perguntou assim: o que é isso na sua mão? E aí eu respondi, eu falei, é uma pinta. Não é que isso gerou, ele começou a rir, e foi até a professora e falou assim, tia, ela falou pinta, como se eu estivesse falando um palavrão, né? Porque pinta seria a mulher do pinto, né? Não pode falar que o que eu tenho na mão é pinto. De tão grande que é essa questão do silenciamento e do tabu. Imagina, se desde cedo as crianças cresceram que não pode falar, não pode perguntar, se você toca nesse assunto, os adultos ficam vermelhos, ficam estranhos, ficam bravos, ou então ficam chocados, surpresos. Como é quando a gente chega num projeto e propõe falar sobre sexualidade com adolescentes? Quando a gente chega num projeto e propõe falar sobre sexualidade com adolescentes, as risadas são um tema frequente, um estranhamento do tipo, nossa, será que eu posso falar mesmo? Até uma postura meio que de distanciamento, né? No sentido, será que vai falar de sexualidade mesmo? É difícil a gente estabelecer um diálogo de algo que, ao longo da vida, foi um tabu. E eu estou falando dessa perspectiva, né? De uma associação sexo é igual a práticas sexuais, de uma forma mais genitalizada, o que ao longo da educação e do aprendizado é muito coberto por tabus. Mas a gente pode pensar também, como tem uma expectativa quando nós propomos projetos de sexualidade ou quando a gente recebe a proposta, de que o foco seja na prevenção. Quando as pessoas falam, Marcela, você pode fazer um projeto de prevenção? Vocês são psicólogas, vocês trabalham com sexualidade, vocês podem fazer um projeto de prevenção? É interessante a gente pensar o que prevenção significa, quais são as associações feitas em relação à prevenção. A prevenção tem a ver com cuidado com a saúde, tem a ver com a transmissão de informações, aprendizados que vão orientar no sentido de práticas mais saudáveis, ok. Mas o que acontece se a gente for seguir essa mesma linha que é comum, da sexualidade ser vista como sinônimo de sexo, o sexo, essa ideia de práticas sexuais, puxando mais para essa visão focada nos genitais, com todo esse atravessamento dos tabus que tem na nossa cultura e na nossa sociedade, pode ser que a visão da prevenção seja confundida com um amedrontamento, com um alarde. Como se falar de sexo fosse, olha, o sexo pode ter consequências ruins, nocivas, indesejáveis, prejudiciais. Então, prevenir é alertar que o sexo pode ter consequências que a pessoa não quer. Então, é comum que a ideia de prevenção fosse como se a gente fosse falar de
sexo, assim, de um jeito meio no alarde, na tensão, na preocupação. Olha, cuidado com o sexo. Como que essa visão é atravessada também por uma visão genitalizada, uma visão focada no sexo apenas na prática sexual da penetração? Muitas vezes a ideia é que a gente informe, transmita informações de que a partir do sexo pode acontecer a gravidez, a partir do sexo pode acontecer uma gravidez não planejada. Ou então que a partir do sexo possa acontecer a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Então, essas são algumas das consequências. É super importante falar sobre a prevenção, sobre o planejamento, para que uma gravidez não planejada possa ser prevenida. É super importante informar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, ainda mais que a gente tem recursos para evitar que essas infecções aconteçam, né? A epidemia do HIV, AIDS, desde o início da década de 80, foi algo que trouxe muitas dificuldades, muito sofrimento. Até hoje existe um número alto de infecções por HIV, que é uma doença que hoje não tem a cura, mas tem o tratamento. Então é muito importante que a pessoa receba informações para poder ser acompanhada. Então, claro, falar sobre sexualidade também é falar sobre prevenção? Sim, com certeza. Falar sobre sexualidade é falar sobre gestação e o planejamento para que a gestação não planejada possa ser prevenida? Sim, com certeza. Falar sobre sexualidade é falar sobre HIV/AIDS, sobre herpes, sobre sífilis, sobre gonorreia, sobre as mais diversas infecções? Sim, é muito importante que essas informações aconteçam. Mas o que é que acontece quando a gente começa por elas, ou foca nelas, ou coloca toda a ênfase nelas, nessas consequências do sexo a serem evitadas? A gente não está falando sobre sexualidade. A gente está falando apenas de um pedaço muito pequenininho. Então, é comum que as pessoas digam que vão realizar um projeto sobre sexualidade, sobre a sexualidade humana, e aí vão lá, colocam uma imagem do útero, colocam uma imagem das trompas, dos ovários, colocam imagem da vagina, do pênis, dos testículos, vão lá e falam da fecundação, o espermatozoide fecunda o óvulo, estão dando informações corretas, adequadas, fundamentadas sobre o aparelho reprodutor, sobre a fecundação, sobre algumas questões biológicas do sexo. Mas isso é muito pouco e muito descontextualizado de como a experiência acontece. Muito descontextualizado de como, bem antes desse espermatozoide fecundar ou não esse óvulo, bem antes desse pênis penetrar ou não essa vagina, bem antes da ejaculação, de toda a resposta fisiológica que é estudada, existem ali pessoas com seus desejos, com as suas curiosidades e também com as suas angústias, com as suas inseguranças, pessoas que estão vivendo ali suas experiências em diferentes situações, numa relação, que se interessam por alguém, que se aproximam por alguém, sentem atração, mas não sabem muito bem como é que eu demonstro, como é que eu me aproximo, será que eu me expresso, será que eu disfarço? Existe toda uma dinâmica da complexidade das experiências que quando a gente vai lá e fala num vocabulário de fecundação do óvulo pelo espermatozoide e chama essa informação fisiológica específica de falar de sexualidade, nós não estamos falando de sexualidade. Né? Para fazer uma analogia, pensando
num texto da Gayle Rubin, que chama Pensando o Sexo, ela diz assim, já pensou, né, se alguém fosse propusesse falar de gastronomia, e aí você fala, vai falar de gastronomia, então vai falar de várias receitas, de vários sabores, de como em diferentes culturas tem modos de preparo, tem temperos diferentes. Falar de gastronomia, falar de práticas culturais que fazem comidas gostosas, comidas que são bastante elogiadas, valorizadas, difundidas. Falar de gastronomia, falar da diversidade, a pessoa anunciou que vai falar de gastronomia e chega com uma imagem do estômago. E chega com a imagem falando como é quando alguém está com fome, como é quando alguém faz a digestão de um alimento. É claro que a digestão, o aparelho digestivo, o estômago, fazem parte da experiência gastronômica. Mas dizer que vai falar de gastronomia e falar só de estômago não faz muito sentido. Da mesma forma, dizer que vai falar de sexualidade e falar do útero, dos ovários, dos testículos, falar do aparelho reprodutor, não é falar sobre sexualidade, né? A sexualidade abrange essas informações, mas não se restringe a elas. Pensando então nessa questão da prevenção, gente, falar de sexualidade é sim dar explicações e informações sobre a fisiologia, mas é muito importante não ficar só aí. Por quê? Porque falar de sexualidade também é falar de curiosidade. E esse pode ser um bom ponto de partida, né? Antes da gente trazer informações mais específicas sobre o aparelho reprodutivo, trazer informações mais específicas sobre o método de prevenção à gravidez, os métodos de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, trazer explicações fisiológicas sobre como é a resposta sexual, sobre os genitais, sobre as práticas sexuais. Antes disso, que tal a gente começar com uma caixinha de dúvidas? Que tal a gente abrir o espaço para as curiosidades, a gente escutar o que é que as pessoas têm interesse de falar sobre, que questões que elas querem colocar, uma caixinha de dúvidas que as pessoas não precisam se identificar se não quiserem. Um bom passo para falar sobre sexualidade é abrir esse espaço em que quem participa vai ficar à vontade para colocar suas experiências, suas questões, os temas de interesse. Então, não podemos esquecer que a curiosidade é um ingrediente fundamental da experiência da sexualidade. E a curiosidade também é um ingrediente fundamental quando a gente se propõe a falar sobre a sexualidade. Porque falar de sexualidade também é falar de desejo, né? O desejo sexual. E o desejo, a gente sabe, não cabe em explicações descritivas, explicações da fisiologia, explicações que generalizam. O desejo, ele acontece de uma forma bastante singular para cada pessoa e enigmática, né? Enigmática para as outras pessoas, né? Quando eu desejo alguém, o que será que essa pessoa deseja? O que será que desperta o desejo dessa pessoa? O que será que faz essa pessoa desejar? O desejo tem toda essa dimensão enigmática. Mas quem diz que só o desejo da outra pessoa, o desejo daquela pessoa que eu desejo, ou das outras pessoas como um todo, não é enigma? Às vezes o desejo é um enigma para a gente mesmo, né? Nossa, o que é que me faz desejar tal pessoa? O que é que me faz desejar tal experiência? Como é que esse desejo ele surge? Como é que esse desejo acontece comigo, acontece em mim? Isso que eu estou sentindo é desejo? O que eu posso fazer? O que eu faço com esse desejo que eu estou sentindo? Será que eu expresso? Será que eu demonstro? Como que eu posso me expressar?
Ai, será que não é melhor disfarçar? Será que não é melhor ficar quietinho? E o meu desejo? Como lidar com o meu desejo? O desejo, então, tem essa dimensão muito enigmática e tem essa dimensão muito singular. E não há como falar sobre sexualidade sem considerar o desejo e os seus enigmas, o desejo e as suas surpresas, já que o desejo faz parte, né? Não só faz parte, como ele movimenta, mobiliza, motiva as nossas experiências sexuais. Então, para falar sobre a sexualidade de uma forma ampla, é preciso falar sobre desejo e ouvir as dúvidas, né? Ouvir tanto as dúvidas que a gente pode trazer informações, pode trazer orientações, mas também as dúvidas nesse sentido mais da perturbação, da inquietação, da existência mesmo, né? Esses enigmas que, como diz o Chico Buarque na música, não tem receita nem nunca terá. E não é porque não tem receita, não é porque a gente não vai ter uma resposta pronta, que a gente não possa abrir espaço para falar sobre isso. Propor o diálogo sobre sexualidade é também propor abrir espaço para a gente dialogar sobre coisas que não necessariamente a gente terá uma resposta, não necessariamente a gente terá uma explicação, mas abrir espaço para que possa ser colocado em palavras, falado abertamente, que as pessoas possam se sentir à vontade, sentir confiança, de que podemos sim falar sobre sexualidade. É um tema tão silenciado, tão censurado ao longo da nossa vida, como a gente trouxe essa questão de ser um tabu. Mas quando a gente dá esse primeiro passo para que a sexualidade possa ser conversada, algumas mudanças podem acontecer, considerando, né, esse campo de afetos. Eu gosto muito da palavra afetos. Como falar de sexualidade é falar de afeto. Geralmente, quando a gente pensa sobre afeto na língua portuguesa, a gente pensa em afetos ternos, afetos como carinho, afetos de uma proximidade, com uma doçura, com uma meiguice, nessa questão da afetividade. E sim, o carinho também faz parte, o chamego, o xodó também fazem parte da experiência da sexualidade. Mas afeto não são só os afetos ternos. Afeto é uma palavra que abrange o que nos afeta. Como nos relacionar com outras pessoas nos afeta. Como as experiências que nós vivemos e os nossos desejos nos afetam. Então, são muitos os afetos nas nossas experiências da sexualidade, né? Desde o carinho, mas também a paixão, a passionalidade, também o tesão, também nossos medos, também nossas hostilidades, também nossos receios. Existem os afetos no sentido da alegria, muitas vezes a sexualidade pode trazer satisfação, contentamento, mas também frustrações, tristezas, pode trazer afinidades, pode trazer amores, pode trazer também raivas. Então, assim, o que mexe com a gente, o que nos afeta, são muitas as formas de afetar. A gente não pode perder de vista, né, o quanto falar de sexualidade é também falar de relações. Grande parte das nossas experiências sexuais acontecem nas nossas relações. Como eu disse para vocês, né, é um engano começar a falar de sexualidade falando da hora que o espermatozoide pode fecundar o ovo. Que antes disso, muita coisa aconteceu, né? O olho no olho, a conversa, as formas de se expressar, né? E como as relações, elas são entre várias pessoas, entre pessoas diferentes, pressupor, né? Começar a falar de sexualidade falando sobre a penetração do pênis na vagina, é esquecer como as relações são múltiplas,
como as relações podem ser entre homens e mulheres, e também entre homens e homens, entre mulheres e mulheres. Há pessoas que se relacionam tanto com homens quanto com mulheres, pessoas que predominantemente se sentem atraídas por homens, predominantemente se sentem atraídas por mulheres, e as relações vão para além dessa dimensão da atração, né? A dimensão da atração é uma parte das relações, mas tem a ver com as nossas afinidades, com as nossas aproximações, com os nossos encontros, com como um vínculo se forma, com como alguns vínculos se afastam, se desfazem. É bem complexo esse campo das relações. E aí a gente vai vendo como falar de sexualidade é também falar de curiosidade, é também falar de desejo, é também falar de afetos, é também falar de relações. Né? A ideia é a gente ver como a sexualidade vai se tornando um conceito amplo. E o que mais? Falar de sexualidade, pensando, como a gente diz, engloba essa dimensão da atração. Como que é se sentir atraído por alguém? O que é que a gente sente quando a gente sente atração por alguém? E o que é que na outra pessoa desperta a nossa atração? Como é quando duas pessoas se sentem atraídas entre si, quando mais pessoas se sentem atraídas entre si. Da mesma forma que a gente falou do desejo, o campo da atração também é bastante enigmático. Mas não dá para pensar a sexualidade sem considerar também essa experiência da atração. A atração envolve o corpo, mas não só. Né? A sexualidade, sem dúvida, é uma experiência que envolve o corpo, as sensações no nosso corpo, as estimulações no nosso corpo, as excitações no nosso corpo, os prazeres no nosso corpo. Mas para isso é preciso que a gente construa uma ideia do corpo para além de organismo. Não dá para a gente ficar pensando sobre o corpo como sinônimo de organismo. É claro que o organismo é importante. Quando a gente vai falar sobre sexualidade com adolescentes e a questão do corpo surge, é importante considerarmos que provavelmente estamos diante de pessoas que passaram, estão passando, estão prestes a passar pelas mudanças da puberdade. Então, falar sobre a sexualidade é também considerar as mudanças corporais, essas experiências de mudança. Então, quando a gente fala sobre o início da menstruação, o crescimento dos seios, as mudanças no quadril e também o crescimento dos pelos, mais pelos tanto nas mulheres quanto nos homens, a barba, como é quando acontece a primeira ejaculação, conhecer o corpo, a ereção do pênis, a ereção do clitóris, a lubrificação, a dilatação da vagina, todas essas respostas do corpo. Falar, então, sobre sexualidade é falar de respostas, reações, sensações e experiências que acontecem no corpo. Mas lembrem-se, é mais do que o corpo como organismo. É preciso pensar nos significados que são conferidos ao corpo. Como esse corpo é vivido? Como são dados sentidos a essas mudanças que acontecem no corpo? E aí não tem como a gente não considerar a cultura, inclusive uma cultura em que são muito fortes, né, nesse momento de mudanças, e não só as sensações de vergonha, a sensação de inibição, né? Pensando como o tabu também recobre a questão da nudez, da pessoa poder perguntar, da pessoa poder conhecer das experiências corporais e como é que as nossas concepções culturais atravessam as nossas experiências corporais. São muitos os padrões, né? Era esse link que eu estava pensando em fazer, mas também considerando aqui a questão da vergonha, da timidez, da inibição, da insegurança. Mas seria
pouco eu falar do corpo descrevendo o ciclo menstrual. Embora seja de grande importância as informações sobre a menstruação, o conhecimento de como é o ciclo, a questão do tempo, de como é as diferentes respostas no início do ciclo, no período fértil, chegando perto da menstruação, são informações fundamentais. Da mesma forma, o que acontece quando a pessoa se excita, o que acontece quando o homem ejacula, como que são as respostas fisiológicas do orgasmo. Informações fisiológicas são ótimas, super bem-vindas. Mas falar do corpo pensando só nas informações fisiológicas é pouco. A gente precisa pensar nossa cultura, como a nossa cultura coloca padrões estéticos, padrões de beleza, de como o corpo tem que ser, né? Do corpo branco, do corpo magro, do corpo sem pelos, do corpo sem gordura, do corpo sem uma série de detalhes que passam a ser considerados como defeitos, e isso vai gerando, desde o início da vida sexual, muitas pessoas dizem, tem alguma coisa de errado comigo, como é que eu vou me sentir se alguma outra pessoa puder me ver sem roupa, eu vou me sentir muito mal, como é que eu vou poder me sentir à vontade? Uma relação do corpo de cobrança, como se algo errado estivesse, né, no corpo. Como esses padrões, eles vão se infiltrando nos menores detalhes da experiência da pessoa com o próprio corpo. Então, é muito difícil a gente discutir a sexualidade sem considerar essas experiências de insegurança, de vergonha, de não se sentir à vontade em relação ao próprio corpo, que mostra os pesos dos padrões. É muito importante também pensar a experiência nas pessoas com alguma deficiência, como que os padrões culturais acabam atravessando, tendo até alguns mitos, né? Como se ter alguma deficiência, uma deficiência física, deficiência intelectual, uma deficiência visual, auditiva, como isso de alguma forma interferisse em relação à sexualidade. Não, todos nós somos dotados de sexualidade, vivemos desejos sexuais, vivemos experiências sexuais, somos capazes e temos direito ao prazer sexual. Então, falar de padrões é muito importante. Não dá para falar sobre sexualidade sem considerar os atravessamentos da cultura. Falar sobre corpo é assim também. É excelente as informações sobre o nosso corpo biologicamente, anatomicamente, fisiologicamente, os nossos hormônios, os nossos órgãos, nossos processos fisiológicos, mas é muito necessária a questão cultural de como o corpo é visto, de que modelos são transmitidos, de como esses modelos muitas vezes se transformam em exigências inalcançáveis e trazem sofrimentos. A gente chega nessa questão dos preconceitos, né? Os padrões culturais podem levar a preconceitos. Em relação ao corpo, como nós estávamos dizendo, né? Exigências de que os corpos correspondam a certos padrões podem culminar em preconceitos, mas também preconceitos diante das diferentes formas de desejo, preconceitos diante das diferentes formas de relações, preconceito com como cada pessoa tem uma forma única de se expressar, de construir sua identidade, de desejar e imaginar que todo mundo vai caber num só modelo e que existe um jeito que a sexualidade deve ser, isso gera muito preconceito. E o preconceito, gente, vai atravessando nossos aprendizados sobre sexualidade desde a infância. Muitos dos xingamentos, muitas das ofensas que crianças ainda bem pequenas aprendem têm a ver com a sexualidade. Vocês já viram uma criança bem pequena repetindo, sem nem mesmo saber algumas palavras? Por exemplo, vai lá e fala puta. O que a criança sabe sobre prostituição para usar a palavra puta? Ou então a criança vai lá e fala, vai se fuder, né? O que isso tem a ver com o que ela conhece? Ela vai repetindo. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas nessa mesma experiência numa escola de educação infantil, eu vi uma criança bem pequenininha
de mais ou menos uns 5 aninhos, pegando um urso cor-de-rosa e tacando com força no chão. Ele foi lá e tacou o urso cor-de-rosa no chão. E aí ele disse assim: esse urso é um urso gay. Eu cheguei perto dele assim e falei: viu, o que é gay? E ele ficou me olhando assim. Ele não sabia. Na verdade, ele de forma alguma associava ser gay a haver homens que se relacionam com homens, que namoram homens, que desejam homens, que amam homens. Não, não era de homens gays que se relacionam entre si, ou do desejo, não era disso. Ele estava falando de um padrão que ele aprendeu, de um preconceito, de que o rosa no urso seria um motivo de xingá-lo, de ofendê-lo, de tacá-lo no chão. Isso é um exemplo de como os preconceitos estão desde muito cedo na nossa vida. Ai, não faz assim, porque isso é coisa de mulher vadia. Ai, não faz assim, porque isso é coisa de homem viado, de homem boiola. Ah, não faz assim, vão achar que você é uma galinha. Olha como várias das formas de transmitir comportamentos que as pessoas devem se encaixar naquele padrão são atravessados por preconceitos em relação à sexualidade. E além dessa violência psicológica, violência verbal, das ofensas, dos xingamentos que nos acompanham desde cedo na infância, existe também a violência física, existem também pessoas que são agredidas, que são expulsas, que são excluídas em decorrência das questões da sexualidade, também do gênero. Existem assassinatos, né? No Brasil, infelizmente, nós temos muitos registros de assassinato de alguém que é morto por ser gay, uma mulher que é morta por ser lésbica, mulheres trans, homens trans que são mortos, as travestis que são mortas. O nível de violência é muito grande. Então, não dá para a gente falar sobre sexualidade sem falar de direitos, da luta por direitos, como o direito à vida, né? O direito da pessoa não ser assassinada em decorrência das expressões da sexualidade, das expressões do gênero. O direito à igualdade, o direito ao respeito, o direito a poder expressar livremente a sua sexualidade. Aqui vocês veem que a gente também está combinando com o conceito de gênero, que é outro conceito que nós vamos trabalhar ao longo da matéria. O conceito de gênero se refere às construções da nossa cultura sobre o que é a feminilidade e o que é a masculinidade. E a gente sabe que muitos dos nossos aprendizados sobre sexualidade estão atravessados por padrões da sexualidade, nas experiências das mulheres, da sexualidade, nas experiências dos homens. Da mesma forma, como que a gente aprende o que é ser mulher? Como que a gente aprende o que é ser homem? Quantos homens faz parte desse aprendizado a ideia de que homem é aquele que tem desejo sexual sempre, tem desejo sexual por mulheres, é o que define a masculinidade, é o que define a virilidade. Você tem homem que é homem, tem que estar sempre disposto, sempre desejando sexualmente. Já as mulheres, vem aquela ideia, né, das mulheres, você tem que se dar o valor, como se dar um valor fosse não expressar desejo sexual, não expressar interesse sexualmente. Aí a gente vai vendo todo um aprendizado sobre a sexualidade cortado por padrões do que seria o ideal, do que seria o esperado em relação à feminilidade, do que seria o ideal, do que seria o esperado em relação à masculinidade. Dessas e de muitas outras formas, né? Porque quando a gente fala de gênero, a gente fala das muitas formas de homens se expressarem, muitas formas de mulheres se expressarem, como não dá para falar da masculinidade e da feminilidade, eu preciso falar das feminilidades, das masculinidades, como são múltiplas, como são plurais. E as discussões de gênero também atravessarão a nossa matéria. O que mais? Quando a gente fala sobre sexualidade, o que mais que a gente fala? Não dá para esquecer, então, que falar da sexualidade
é falar de diferentes formas de expressão, de valorização dessas diferenças. Estaremos bastante fazendo esse atravessamento, né, dos direitos na sexualidade e o quanto não dá para pensar num padrão, num modelo único. Esse é o modelo de sexualidade, essa é a forma normal de viver a sexualidade. Todas as pessoas devem se encaixar nesse modelo. Não, falar sobre sexualidade é falar sobre diferenças, as diferentes formas de se expressar, as diferentes formas de desejar, as diferentes formas de se relacionar, as diferentes formas de buscar e de sentir prazer. Falar de sexualidade, então, é considerar as diferenças. Falar de sexualidade, não podemos esquecer, envolve o prazer. Né? A sexualidade, ela é um campo de experiências prazerosas e também é muito singular e múltipla como as pessoas sentem prazer. O que é prazeroso para uma pessoa pode não despertar interesse para outra. O que para uma pessoa é o prazer mais intenso experimentado, para outra pode ser algo que não desperta atração, não desperta prazer. O prazer tem muito a ver com a própria história de vida, o prazer tem muito a ver com as experiências singulares que são vividas e com o tempo, como cada pessoa vai se conhecendo a outra pessoa, as outras pessoas com quem se relaciona e vendo a sexualidade como um campo de prazer e o prazer como algo positivo. Por muito tempo na história, né, a gente sabe, a sexualidade foi vista como algo errado, sujo, vergonhoso, e foi construída historicamente uma associação entre sexualidade e prazer, que é algo que nós veremos no nosso próximo vídeo, essa associação. Mas hoje a gente sabe que para pensar a sexualidade relacionada à saúde e pensar a sexualidade como relacionada aos direitos, a gente não pode deixar de lado a dimensão do prazer. Ao contrário, para compreendermos a sexualidade, é importante compreendermos o lugar que o prazer tem na vida humana, o quanto o prazer na vida humana tem essa posição de um motivador, essa posição de algo que estimula, de algo que é buscado e que também que se manifesta de formas muito singulares. O que mais? Falar de sexualidade, então, tem toda essa dimensão subjetiva das emoções, dos sentidos, das concepções, dos valores de cada pessoa. Como cada pessoa constrói como cada pessoa constrói significados para suas experiências, para os seus corpos, para os seus desejos, para os seus prazeres. Então, falar de sexualidade é considerar a dimensão biológica? Claro. É considerar a dimensão cultural? Como vimos, a cultura é muito importante. É considerar a dimensão histórica? Sim, toda essa questão da luta por direitos, de valorização do prazer é histórica. E também considerar as questões subjetivas, dos significados que são únicos, que são singulares de cada pessoa. Assim como o campo da fantasia, né? O que desperta a fantasia, estimula a excitação de cada pessoa, também faz parte da sexualidade. As formas de estimulação, o que para cada pessoa vai despertar excitação, para cada pessoa vai despertar desejo, cada pessoa vai despertar tesão, tudo isso é muito único, assim como as formas de expressar. Falar sobre sexualidade é também de expressividade, que as pessoas que desejam possam encontrar formas de expressar esse desejo, que na busca por prazer possa se expressar no que é prazeroso de forma singular, de na luta por direitos haja expressividade para a busca por direitos. Considerando a dimensão das relações, é também muito fundamental a gente pensar a dimensão da sexualidade da comunicação, de que quando eu me relaciono com alguém,
conta o meu desejo e necessariamente conta o desejo da outra pessoa, que para uma relação acontecer, ambas as pessoas desejem, ambas as pessoas possam se expressar, ser reconhecidas, ser valorizadas nos seus desejos e nos seus direitos. Falar então de consentimento. O consentimento é que as práticas sexuais, para serem saudáveis, para serem prazerosas e para respeitarem os direitos, necessariamente precisa ter o consentimento das pessoas envolvidas. Essa questão é importantíssima quando a gente está conversando com pessoas das mais diferentes idades, sobretudo na adolescência, como é a questão do consentimento nas relações sexuais, para prevenir e enfrentar diferentes formas de violência que acontecem no campo da sexualidade, infelizmente, desde a infância. Então, como é que a gente evita? Previne e enfrenta o abuso sexual na infância, o estupro, diferentes formas de violência sexual e de gênero. Trabalhando essa questão da comunicação, do consentimento, é um passo importante para que isso aconteça. Falar de sexualidade, então, gente, é promover o diálogo. E aí a gente chega nas informações, na transmissão de informações. Lembra que lá no começo eu falei que transmitir informações é importante? Sim. Só que é diferente quando você transmite informações daquele pedacinho do campo amplo da sexualidade, de quando você transmite informações num espaço de diálogo que foi aberto, em que as pessoas puderam colocar as suas questões, seus interesses, suas curiosidades, as suas dúvidas. E aí, a partir daí, partindo das experiências trazidas, partindo das concepções trazidas, levar informações. Esse é um processo bem interessante, bem importante para promover a sexualidade como vinculada à saúde, como vinculada aos direitos, como vinculada ao prazer, a sexualidade como vinculada ao cuidado. Não dá para a gente falar da sexualidade sem pensar na sexualidade como um conceito amplo, como vinculada à multiplicidade. São múltiplas as expressões. E essa que foi a ideia desse nosso vídeo, de apresentar a sexualidade como um conceito amplo. A partir dessas diferentes associações, dessas diferentes palavras que nós vimos, nós podemos chegar a uma definição, que é a definição que nós vamos trabalhar ao longo da matéria. E a definição é: o que é a sexualidade? A sexualidade é um conceito amplo que abrange como vivemos e significamos os nossos corpos, desejos, afetos, fantasias, vínculos e prazeres. Eu vou repetir que essa é uma definição que vai nos acompanhar por toda a matéria. A sexualidade é um conceito amplo que abrange como vivemos e significamos os nossos corpos, desejos, afetos, fantasias, vínculos e prazeres. E uma ideia que a gente não pode esquecer, que fechou o nosso slide anterior com as associações e vai fechar também o nosso vínculo, é essa ligação entre a sexualidade e multiplicidade. Não podemos esquecer, para a compreensão sobre a sexualidade, que a sexualidade se expressa de múltiplas formas. Ok?